Amém? Ele é o nosso amigo. Ah, Jesus, obrigada. Porque nós nunca estamos sozinhos. Existe promessa na Bíblia de que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele é o nosso melhor amigo. Hoje, a Karina fez uma belíssima abertura de culto, trazendo sobre uma adoração. E a igreja, ela entrou nessa adoração. Sabe, queridos, nós nunca precisamos produzir nada para Deus. Nós precisamos atrair a presença de Deus. E uma igreja que adora em espírito e em verdade, ela atrai a presença de Deus. Hoje é o 10º dia, obrigada. Hoje é o 11º dia de oração. E temos vivido coisas grandiosas com o Senhor. Eu confesso que eu tenho certeza que cada um que veio, 1, 2, 3, todos, já não é mais o mesmo. Porque Deus tem colocado coisas grandiosas no nosso coração. E você ainda tem a oportunidade de estar aqui conosco hoje às 7h30 da noite e amanhã a gente finaliza. É tão grandioso. Quinta-feira nós tivemos um período de oração das 6h30 até as 7h30. E foi tão grandioso porque o ambiente deste lugar, ele mudou. E quando começou o culto, nós, igualmente ao dia de hoje, a gente se entregou. E a gente recebeu da parte de Deus tão poderosamente. Deus usou a vida do Lucas para trazer uma palavra sobre sabedoria. De uma forma sucinta, pontual, mas intencional. Nós saímos daqui cheios da presença de Deus. E se você não teve a oportunidade de estar aqui na quinta, está gravado lá no YouTube. Vai, não perca tempo e assista. E sabe, Deus, Ele é um Deus que Ele vai preenchendo as nossas vidas. Sabe, eu imagino que Deus, eu imagino uma rede de pescador. E sabe, eu não sei dizer naquela rede, aqueles elos. Sabe, então Ele vai colocando isso e vai formando a rede para o nosso conhecimento. E aí, na sexta-feira de manhã, quem está participando da jornada 365? Glória a Deus. Em Provérbios 9, eu não vou conseguir ler com vocês, mas Salomão, ele trouxe uma revelação sobre sabedoria e sobre a insensatez. Eu queria parafrasear ela aqui com você e depois eu quero que você abra na sua casa e leia Provérbios no capítulo 9, você vai entender do que eu estou falando. A sabedoria, ela construiu uma casa e ela ergueu suas 7 colunas e fez um convite. Venham à minha casa todos vocês que são ingênuos e os que não têm juízo. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Ande pelo caminho do discernimento. E aí Salomão, ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que a sabedoria, ela vai multiplicar os nossos dias aqui na terra. E a nossa vida, ela vai ser mais longa. Se assim a gente for sábio. Ao contrário disso, ele traz a insensatez. Ele traz uma alegoria que a insensatez, ela é uma mulher atrevida, ignorante, mas ela não se dá conta disso. E ela passa pelo caminho clamando aos que estão ocupados com seus próprios assuntos, mas ela faz o mesmo convite. Venham à minha casa todos os ingênuos e os que não têm juízo, contando uma série de mentiras para roubar você para ela. E aí eu te pergunto, o que você vai escolher? A sabedoria ou continuar sendo insensato? Que sejamos sábios o suficiente para escolher a sabedoria nas nossas vidas, todos os dias da nossa vida. E eu quero continuar essa mensagem
mostrando para a gente, porque a sabedoria ela vem de Deus. Jesus é o nosso Deus. A Karina hoje ela abriu aqui falando sobre adoração ao nosso Deus. E é Ele que tem que ser glorificado e adorado nas nossas vidas. E nós precisamos todos os dias da nossa vida dizer que Jesus é o nosso porto seguro. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu quero continuar essa mensagem, trazer um direcionamento para mim e para a sua vida. Porque eu me incluo nisso. Porque muitas vezes o meu barco, ele parece que vai naufragar. Mas eu não quero esquecer que Jesus é o meu porto seguro. E Ele é o seu porto seguro. Abra comigo em Marcos, capítulo 4, versículo 31 até o 41. Eu vou abrir aqui a minha, que eu não anotei. Marcos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 35 ao 41. Meu subtítulo diz que Jesus acalma a tempestade. Sim, Ele é o nosso porto seguro. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com Ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Jesus, o Deus a quem nós servimos. Eu quero reforçar alguns pontos aqui, eu quero que você viaje comigo nessa palavra. E saltou algumas frases nesses versículos que diz assim, acompanha comigo aí na leitura. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus aqui, ele faz uma afirmativa. Vamos atravessar para o outro lado do mar. E aqui eu quero que você viaje comigo. Vamos imaginar que Jesus está falando para mim e para você hoje. Vamos enfrentar, vamos passar o ano de 2026? E aí, uma segunda frase que me marcou. Logo, uma forte tempestade se levantou. E aí eu já quero viajar novamente aqui. Logo no início do ano, apareceram os desafios. Os problemas para resolver, decisões que precisamos tomar, notícias ruins e etc. Porque aqui ele fala que quando eles falaram nós vamos, já logo no começo dessa viagem, já levantou uma tempestade. E talvez você está aqui nesta manhã e logo no início do ano, já levantou uma tempestade. E aí o terceiro, Jesus dormia na parte de trás do barco. Aí eu quero te perguntar algo. Onde Jesus está na sua vida? Ele está dentro do seu barco? Ou Jesus ele está na sua vida só da boca para fora? A quarta. Agora vem uma pergunta de Jesus para mim e para você. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Por que logo no início de uma grande tempestade, no começo do ano, nós estamos no dia 11. Por que vocês estão com medo? E eu me incluo nisso. Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? E aí eu te pergunto,
O quinto, apavorados os discípulos diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que mais falta para eu e você acreditar? Quais evidências mais precisa para que eu e você acredite que ele está no barco? O que ele precisa mostrar para você que ele está no seu barco? Só vai existir segurança quando a gente olhar para Jesus e não para o vento. Deus já está dando resposta nesse início de culto. Quem recebe? Está com medo por quê? Ainda não tem fé? Lembra? A gente veio de uma série de mensagens sobre fé. Se nós não crescermos nisso, nós vamos continuar a patinar. E nós precisamos acreditar que Jesus está no nosso barco. Pense que ter Jesus dentro do seu barco é como ter o melhor navegador para guiar o seu barco. Você não está mais sozinho no comando. Você tem alguém sábio, poderoso para guiar cada movimento. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que o nosso Porto Seguro, ele não é um lugar. Ele é uma pessoa. E hoje o Espírito Santo, ele quer nos lembrar não apenas de quem Jesus é, mas também dos lugares de segurança que ele mesmo preparou para nós nesta vida. Sabe? Quando a gente descobre quem Jesus é, eu vou falar humanamente falando, no sentido de, quando a gente acredita em algo, a gente quer algo palpável, a gente quer tocar, a gente precisa ver, a gente precisa sentir. E Jesus, ele pode oferecer tudo isso para nós. E muitas vezes Deus fala assim para nós: por que você está duvidando ainda? Por que você acha que eu não estou contigo? E no dia de hoje, Deus, ele quer mudar, sabe, a nossa perspectiva, tirar o nosso olhar das circunstâncias, do vento e da tempestade e nos fazer olhar para ele. Porque nunca a nossa segurança vai estar se o vento diminuir. É uma falsa sensação de que está tudo bem. Porque a gente nunca vai saber quando vai começar a ventar novamente. Quando vai se levantar uma tempestade. Então, os nossos olhos, eles têm que estar fixos em Jesus, no porto seguro, e não no vento ou na tempestade. Quem garante que amanhã não vai ter outra tempestade? Quem garante que hoje à tarde não vai ter uma ventania? Mas se eu estou olhando para Jesus, a minha segurança é Ele. A minha segurança é Jesus. Ele é o nosso porto seguro. Pare de olhar para um lado, para o outro, mas olhe para Jesus. Jesus está falando: olhe para mim. E essa pessoa de Jesus, ela nos oferece lugares de segurança. Sabe, eu meditava bastante esses dias sobre isso. Eu falava: Jesus, quais são os benefícios? Porque humanamente a gente quer tocar, a gente quer ver, a gente quer sentir. E fala: Jesus, qual é a garantia? E Jesus, ele é tão bondoso e tão misericordioso que ele nos oferece lugares de segurança. Sabe, a hora que o Leonardo começou a ministrar a oferta aqui, e ele nem viu o conteúdo da minha ministração que eu estava estudando essa semana. E ele falou basicamente sobre alguns temas dos lugares de segurança que eu vou trabalhar aqui com vocês. Preste atenção aqui comigo. Quem trabalhar, eu quero trabalhar alguns lugares de segurança aqui. O primeiro, qual é? A igreja. A igreja, ela é um lugar de abrigo e cura. A igreja, ela é o corpo de Cristo. É um lugar onde somos acolhidos, tratados, curados e fortalecidos. A igreja, ela é o nosso lar espiritual, onde nós aprendemos a viver em comunhão e nos apoiar. Sabe, queridos, por que eu falo aprendemos? Porque tem muita gente que não sabe aprender, não sabe viver no coletivo. Muitas pessoas não se dão com muitas pessoas, porque elas não sabem viver no coletivo. E a igreja, ela é um lugar de segurança porque ela nos oferece isso. A igreja, ela nos oferece abrigo. A igreja, ela nos fortalece. Ela restaura a nossa vida. Ela fortalece a nossa vida. Ela nos leva a lugares espirituais inimagináveis.
A igreja, ela é um lugar de abrigo, de cura. E dentro da igreja, como seres humanos, nós erramos. Talvez eu não cometa o mesmo erro que você, e você não cometa o mesmo erro que o meu. Mas a igreja, ela não é mais o lugar de apontar o dedo, e sim de acolhimento. E aqui eu quero te ensinar algo pontual. Se essa igreja que hoje você congrega, se você frequenta, se você visita ou se você é membro, e você acha que ela não é esse lugar de abrigo, se você acha que ela não é esse lugar de segurança, por que você não começa por você? Imagine se todos nós cumprimos esse papel no corpo de Cristo. Nós seremos uma igreja sarada, parecida com Jesus. E certamente viveremos um lugar de segurança. Um lugar onde você vai trazer o seu filho e vai falar, é aqui que eu quero congregar. É aqui que eu quero estar nos próximos anos da minha vida. A igreja, ela tem que ser um lugar de segurança. Um lugar de comunhão. Um lugar de amizades. Um lugar de família. Um lugar para se pertencer. Um lugar para se estar. Nesses dias, a gente tem visto, às vezes a gente chega mais cedo ou a gente fica até um pouco mais tarde. E essa igreja, ela está se movimentando novamente como parecia que tinha morrido. E agora ela está vivendo novamente. Um lugar de segurança, de abrigo, de consolo. Esse é o lugar que você faz parte. Em nome de Jesus, amém? Esse é o primeiro lugar de segurança que Jesus nos oferece. O segundo lugar de segurança que Jesus nos oferece é a família. Mas como assim, pastor, a família? A família, ela foi criada por Deus. E aqui eu quero ser bem direta. Enquanto o mundo lá fora, ele prega ideologias fora daquilo que Deus criou, eu quero afirmar que a família é o lugar de segurança. Se hoje a sua família é você e seu marido, é você e sua avó, você e seu filho, você e sua mãe, faça desse lugar um lugar de segurança. Trabalhe para fortalecer esses laços e manter um lugar de segurança. Sabe, eu não estou falando que família ela deve ser perfeita, porque não? Porque nós somos seres imperfeitos. Mas a família, ela deve ser um lugar de abrigo e segurança, onde o perdão mútuo, ele deve haver todos os dias. Dentro da família, deve ter essa comunhão, essa segurança. Se um erra, o outro pede perdão. Ei, esse é o desejo do coração de Deus, para que nós sejamos dessa maneira. Nós somos seres imperfeitos, mas Deus me deu uma família. Deus te deu uma família. Faça desse lugar um lugar de abrigo e segurança. A família, ela é o lugar onde nós aprendemos valores, princípios e onde nós somos moldados. Mas tem algo muito importante que eu quero enfatizar aqui. Talvez você esteja olhando para mim e falando assim, pastora, mas eu não tive um exemplo de família. A minha família, ela foi totalmente desestruturada, ela me levou para um caminho bagunçado e eu não tenho estrutura. Jesus oferece esse lugar de segurança a partir de você. Você pode construir um lugar de segurança da sua família. Porque não é a igreja, ela não é um lugar de acusação. A palavra, ela não é uma acusação. A palavra, ela é confronto. Se nós não estamos de acordo com aquilo que a palavra diz, nós podemos mudar. Então, se você não teve uma família estruturada de acordo com a Bíblia, faça a partir de você. Terceiro ponto. Terceiro ponto, casamento. Puxa, esse é demais. Se tem algo
Se tem algo que eu tenho orgulho de falar que eu construí, foi a minha família e o meu casamento. E ele ainda está sendo construído todos os dias. Casamento, ela é uma aliança sagrada. Sim, ela é uma aliança sagrada. Se você já é casado, faça ser sagrado. Se ainda você não é casado, aprenda, porque um dia você vai se casar e você pode fazer isso sagrado. Talvez você esteja aqui hoje e olhe para mim e fala, mas eu já fui e não deu certo. Meu casamento, ele não deu certo. Sabe, ele é um ponto muito específico que, quando a gente fala de altar, a gente fala no coletivo. Então, se eu olho daqui para você, eu vejo vários tipos de família. Eu vejo o pastor Rogério e a pastora Adriana, eles têm 2 filhos e agora eles vão ser avós. Aí eu olho para a Talu e para o Vitor, eles vão ter um bebezinho agora. Eu olho para a Mirella e para o Rafa, eles são uma família que desejam ter filhos igual, né? Mais para frente, Amanda, Felipe. Eu olho o pastor Márcio e a pastora Cleide, que já são avós e de muitos netos, né? Então, cada um tem aqui o seu estilo de família, de casamento. Tem aqui os pequenos. E eu quero, os juniores, eu quero encorajar vocês. Talvez vocês estejam olhando aqui hoje e falando assim, eu não estou entendendo nada. Preste atenção que Deus está colocando uma semente no coração de vocês. Porque no momento oportuno, isso vai frutificar. Isso vai frutificar em nome de Jesus. E talvez o seu casamento ele não deu certo. E como eu falei aqui, a gente vê uma diversidade de casamentos. Talvez você esteja no seu 2º casamento. Então eu quero ser bem enfática aqui para falar, como eu estou falando genericamente, que primeiro pode haver restauração. E eu quero que você entenda de uma forma bem... para depois você não usar a palavra da pastora Andressa, porque já aconteceu. Às vezes a gente libera uma palavra de altar e a gente libera sobre a vida de alguém que Deus tem restauração para a sua vida, só que a pessoa ela entende da maneira que ela quer. E tem situações que não vai existir restauração. Então você busca em Deus se realmente pode haver restauração para o seu casamento. A segunda opção é quando realmente não tem restauração, mas Deus pode restaurar a sua vida individualmente. Porque Deus tem restauração individualmente para cada um. E um terceiro ponto dentro do casamento, que pode acontecer um novo relacionamento. Então faça desse casamento um lugar de segurança, de acordo com os padrões bíblicos, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 4. E eu quero ler. Sabe, gente, é importante a gente falar isso, porque muitas vezes as pessoas, imaturamente, elas querem ouvir aquilo que elas desejam. Então, se hoje eu estou liberando que você pode ter uma restauração no seu casamento, ou que Deus pode te restaurar, então entenda bem, seja maduro para entender. Sabe, existem situações que realmente pode haver restauração, sim, mas tem situações que não tem como. E Deus pode restaurar a tua vida. Então seja maduro para entender que o lugar de segurança no casamento. Talvez você seja uma pessoa que foi muito infeliz no casamento e você não acredita. Mas saiba, o casamento ele foi criado por Deus. Tudo que Deus cria, o diabo ele copia. Só que de uma forma distorcida. Sabe quando você vai imprimir algo na impressora e você coloca no modo rascunho? Ela não sai cheio de risquinhos, meio apagado. É assim que eu imagino. Deus criou o original. E o diabo ele vem e distorce. E ele coloca no modo rascunho, distorcido. Tudo que Deus cria, o diabo copia. E o que ele quer é fazer que nós não acreditamos na igreja, como o Leonardo já falou aqui.
A igreja ela é uma instituição sagrada, sim. A sua família é uma instituição sagrada, sim. Deus criou a família lá no Éden. Homem e mulher, Ele criou. E o casamento, ele é uma instituição sagrada, sim. Então, talvez o diabo tentou distorcer isso na sua vida. Mas olha o que está escrito aqui. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Do 9 ao 12. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda. Pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. E quando ele diz aqui que uma corda com 3 fios, é Jesus o centro do seu casamento. Não se arrebenta facilmente. Não é porque veio um vento, uma tempestade, que o seu barco vai afundar. É melhor serem dois, acredite. Se hoje você está aqui e você não acredita mais no seu casamento, Deus está liberando uma palavra de restauração para o seu casamento aqui. É uma instituição sagrada, é melhor serem 2 do que 1 e é melhor ser 3. Quando Jesus está conosco no nosso barco, o nosso barco não afunda. Deus tem restauração para nós nesta manhã. Se caso o seu casamento hoje, ele não te oferece isso, busque ajuda. Se submeta ao processo de reconstrução do seu casamento nos padrões, nas normas de segurança do Senhor Jesus. O 4º tópico. Então, o primeiro é a igreja, família, casamento e agora um tema bem polêmico. Mas pastora, você vai falar isso no altar? Certamente. E qual que é esse lugar de segurança? O sexo. Sexo dentro do casamento. Sim, porque se a gente não fala de altar, aonde, e principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes vão aprender? Eu não vou falar mais em revista, porque quase não existe isso, né? Mas na palma da mão deles. O sexo, ele foi criado por Deus. O sexo, existe a beleza da segurança dentro da aliança. Deus criou o sexo para o casamento, como um presente, um desfrute para o casal. E como eu já disse aqui, o diabo ele distorce. O diabo ele tenta distorcer como algo hormonal nos nossos jovens, na pornografia, na palma das nossas mãos. Se você pudesse guardar o seu corpo para dentro do casamento, você certamente experimentaria algo sobrenatural. Só que nós temos vivido uma geração onde se começa muito cedo. Por quê? Porque os nossos hormônios borbulham, os nossos desejos. Não, calme, acalme-se, porque tudo tem o tempo certo para a tua vida. E se eu pudesse te contar em detalhes o que acontece quando é feito o sexo fora do casamento. O buraco que você abre dentro do seu coração, na sua alma. Os malefícios que você carrega por um bom tempo na sua vida por entregar o seu corpo a quem não te pertence. Se eu pudesse sentar aqui e contar detalhes, você iria entender, mas eu não tenho tempo hábil para isso. Eu queria que você entendesse que o sexo dentro do casamento ele é um lugar de segurança, de desfrute. Para o casal casado.
Ele não é para jovens adolescentes. Ele não é para fora do casamento. Entenda isso, jovem, adolescente, leve isso como ensinamento para a tua vida. Porque se a gente não prega isso num altar, você vai aprender lá fora, distorcido. E eu quero te ensinar algo poderoso para a tua vida, se guarde. Você vai carregar os benefícios disso para a sua vida. Tenha consciência de se guardar para o momento certo. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, o versículo 4. Desculpa. Eu vou ler aqui numa versão diferente, mas eu já leio aqui. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, bem como leito sem sujeira. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Entenda, o matrimônio, o sexo dentro do casamento, ele é bênção para a tua vida, ele é bênção para o teu corpo, ele é bênção para a tua alma, ele é bênção para o teu espírito. Sabe, existem divergências de homem e mulher. Deus criou perfeitamente o homem e criou perfeitamente a mulher. E eu queria deixar um pouquinho mais leve esse tema. E eu queria perguntar, quando o homem ele está com um problema, o que ele quer? Casado, tá? Namorar, né? E a mulher, quando ela está com um problema? Ela não quer namorar, né? Gente, Deus criou o homem perfeitamente para a mulher e a mulher para o homem. Precisa haver um certo equilíbrio nisso. Vocês casados, nós casados, eu me incluo nisso. Porque tem dia que ele fala assim, hoje eu quero namorar. Eu falo, oh, Jesus, mas eu queria ele longe de mim. Gente, eu passei uma mensagem para ele ontem. O que você estava fazendo? Ele levantou mais cedo que eu. Estou tentando deixar leve, tá? Porque não é fácil falar desses assuntos. Aí eu passei uma mensagem para ele. Faz um café para mim? Tô com fome. Tô com fome. Aí ele falou assim, tá bom, eu faço, mas eu quero namorar. Eu falei, oh, Jesus da glória. Falei que eu quero café. E ele... Não, a gente não conversa pelo WhatsApp dentro de casa, pelo amor de Deus. Foi só porque ele levantou primeiro e aí eu queria um café na cama, gente. Entendeu? Queria um agradinho na cama. Só que homem é diferente de mulher. Ele já pensa do outro lado e a gente pensa do outro. E para que tudo isso flua, a gente precisa trazer ao equilíbrio. Porque muitas vezes quando a gente está com problema, a gente não quer, mas vamos trazer para o equilíbrio. Sexo é bênção dentro do casamento. Amém? O sexo dentro do casamento, ele é um lugar de segurança. Amém? Olha lá, ele falou que o café ele fez, gente. Gente, suei agora, hein? Tá até escorrendo. E o quinto e último ponto, que o Leonardo também falou aqui. Então vamos recapitular. O primeiro lugar de segurança é a igreja, segundo família, terceiro casamento, quarto sexo e o quinto e último. Ele é o lugar de segurança na nossa vida financeira. É a gente cumprir os princípios bíblicos, dízimos e ofertas. Mas como assim é um lugar de segurança? Sim. Sabe por quê? Porque a nossa segurança ela não está no nosso dinheiro. Como a nossa segurança não está no vento, a nossa segurança ela está naquele que provê. A nossa segurança nunca pode estar no nosso trabalho. Porque certamente hoje você tem, mas pode ser que amanhã você perca o seu emprego. E a sua segurança, ela não é o dinheiro, a sua segurança é aquele que provê todas as coisas. Tudo que vem das mãos do Senhor, ele é fonte de provisão. Se você acredita que o seu trabalho ele é seu, está na hora de rever seus conceitos. Por quê? Porque o trabalho quem te deu?
é Deus. Tudo que chega nas nossas mãos é Deus. O trabalho que você tem é Deus. O seu salário é Deus. Deus é o que provê na sua vida. Deus tem que ser o nosso porto seguro na nossa vida financeira. Se você ainda não tem esse entendimento, busque no Senhor. Talvez aqui você esteja olhando, falando, pastora, mas eu não entendo nada disso. Mas busque esse entendimento no Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui já foi, ou ainda é, dizimista e tem testemunho para contar? Se eu pudesse ter um culto para falar cada um qual é o seu testemunho sobre dízimos e ofertas, você ia ficar de boca aberta. Sabe, queridos, como o Leonardo falou, a gente tem vivido provisão na nossa vida. Provisão. Quando a hora que você vê que está acabando, você fala, Ih, Jesus, e agora? Como que vai ser? Entra uma primícia. E essa primícia, ela vem através de vocês, que cuida das nossas vidas. Então, a minha segurança, ela não está no salário. Não, ela está naquele que provê. Então, se você não tem esse entendimento, busque no Senhor. Dar o dízimo é um ato de fé, uma declaração pública de que nós confiamos em Deus para suprir todas as nossas necessidades. Entregar o dízimo não é sobre o dinheiro em si, mas sobre a confiança em Deus. O dízimo é uma forma de você dizer, Jesus, eu confio em Ti como meu porto seguro, inclusive na área que me gera mais ansiedade, que é as minhas finanças. Porque a gente sabe, os dias, eles estão incertos. Muitas perguntas vêm na nossa mente, como que vai ser o amanhã? Como que nós vamos passar esse ano político? Quem é que vai entrar, quem que não vai? Como que é? Não. E a nossa vida financeira, ela tem que estar nas mãos do Senhor. O dízimo é um ato de adoração e gratidão que nos traz segurança e paz. Amém? Eu ia ler um versículo, se você está anotando, anota aí Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Entregar dízimo e oferta é um lugar de segurança, é honrar ao Senhor, porque certamente Ele vai nos honrar. Você percebe que Jesus é o nosso porto seguro? Se Ele verdadeiramente estiver em nosso barco, nós não iremos afundar. Em cada aspecto nós encontramos a presença de Cristo que nos sustenta e nos dá a paz. E neste último momento eu quero que você feche os seus olhos. O Lucas, ele fez um ato profético aqui na quinta-feira e esse ato profético, ele tocou muito meu coração. Tem alguém aí do seu lado? Dê a mão para ele. Imagine Jesus caminhando do seu lado, segurando a sua mão e dizendo, não tenha medo, eu estou aqui. Não tenha medo, eu estou aqui. Se o seu barco está no meio da tempestade, não olhe para o vento e nem para as ondas. Olhe para mim. Eu sou Jesus. Jesus é a nossa fonte de segurança. Jesus é o nosso porto seguro. Não olhe para o vento. Jesus, ele sempre vai ser o nosso porto seguro. Eu queria ler com você aqui, continue de olhos fechados e imagine isso. Imagine um pescador que passa a vida inteira no mar. Ele conhece o vento, conhece as ondas, sabe quando a água está traiçoeira, mas no fundo ele sabe que o mar nunca será completamente previsível. Por mais habilidoso que seja, por mais forte que seja o barco, sempre haverá tempestades que o surpreendem. Então existe o porto. O porto é o lugar onde o barco descansa, onde as redes são reparadas, onde o pescador encontra abrigo.
O porto, ele não muda com o clima. Ele está lá quando o tempo está bom e ele está lá quando o tempo vira. Agora imagine que Jesus é esse porto. O mar é a vida, cheia de belezas, mas também de tempestades. E nós somos os pescadores, sempre tentando navegar, mas cansando, lutando, enfrentando ventos que não controlamos. Quando a luta aperta, não é o mar que nos salva, não é a força do barco, não é nossa habilidade de remar, é o porto. Jesus é o lugar onde as tempestades não entram. Jesus é o lugar onde as tempestades não entram. É onde as ondas não alcançam. É onde o coração se acalma, onde a alma respira e onde o medo diminui. É onde as redes rasgadas da alma podem ser costuradas de novo. E aqui vai a parte mais linda. O porto nunca vai até o barco, mas Jesus vai ao teu encontro. Ele caminha sobre as águas, ele entra no meio da tempestade. Ele alcança o barco antes que o barco consiga voltar ao porto. Porque Jesus não é apenas o lugar seguro para onde voltamos. Ele também é o Deus que nos encontra no meio do mar. Amém? Jesus é o nosso porto seguro. Se o teu barco estiver balançando, não olhe para as ondas, olhe para Jesus que está no barco. Se tem alguma área da sua vida que está afundando, se já tem alguma tempestade que já deu indício de, meu Deus, o que vai acontecer, eu quero te chamar aqui na frente, para que você possa entregar ao Senhor essa área da sua vida. Enquanto o louvor ministra, eu quero pedir ajuda aos intercessores e aos pastores, mas eu quero deixar uma direção. A direção eu quero que você diga em voz alta qual é a área, porque nós vamos orar junto com você, porque a nossa fé é junto com a sua. Porque muitas vezes eu não tenho fé para alcançar, mas a minha fé com a sua, ela pode. E eu quero te convidar a ser um corajoso e não falar que Jesus está no seu barco da boca para fora. Eu quero declarar sobre sua vida nesta manhã que Ele está contigo. Se a sua fé não alcança, nós intercessores e nós pastores, nós vamos orar com você. Este é o momento e a oportunidade que você tem de entregar a tempestade que está no seu barco. E nós vamos orar com você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Obrigada, Jesus.